Fala pessoal, aqui é Bruno Faé e o tema do vídeo de hoje é depressão. O que a Bíblia diz sobre isso? Mas antes de entrar no assunto, eu queria fazer uma pequena diferenciação entre tristeza, luto e depressão. A tristeza é uma condição típica do ser humano, é um sentimento básico pelo qual todos passam. A tristeza basicamente se manifesta por uma falta de alegria, uma falta de ânimo, uma falta de disposição. Já o luto é causado por uma perda, normalmente de um ente querido, e é um sentimento que pode durar aí até cerca de 1 ou 2 anos. Só que depois desse tempo, normalmente o luto passa e a pessoa consegue voltar a uma vida normal, uma vida semelhante ao que ela tinha antes daquela perda acontecer. Agora, a depressão é um sofrimento psíquico, crônico e recorrente. A depressão produz alterações de humor muito profundas, em que a pessoa normalmente perde o gosto de viver. Eu listei aqui alguns sentimentos que são normalmente comuns em casos de depressão, e a gente poderia listar aqui a autodepreciação, a desesperança, não sentir prazer em nada, irritabilidade, fadiga, insônia, prostração, ruminação de mágoas antigas, perda ou ganho de peso e até automutilações. E nós sabemos também que muitas pessoas com depressão chegam a pensar em tirar a própria vida, fazer planos de suicídio. E algumas, infelizmente, chegam até ao resultado final, que é tirar a sua própria vida por causa de um quadro de depressão. É difícil determinar quais são as exatas causas da depressão. E, na verdade, essa condição ela pode ser uma composição de múltiplos fatores. E como eu disse aqui, a depressão ela é um problema crônico e recorrente. Então, a depressão não tem um diagnóstico simples. Não é fácil você fazer um diagnóstico de depressão e também não é rápido. Isso pode demorar muitas semanas e até muitos meses. Existem causas da depressão que são exógenas, ou seja, elas estão fora de nós. Elas são circunstâncias adversas que nos abatem, que nos afligem. Então é, por exemplo, uma perda, a própria perda de um ente querido, ou perder um emprego, ou então o fim de um casamento, conflitos familiares, enfim, são coisas que nos afetam a nossa vida e podem sim disparar, ser um gatilho para um problema de depressão. Agora, existem também causas que são endógenas, ou seja, elas afetam o nosso organismo. Elas são produzidas, por exemplo, por disfunções no funcionamento do cérebro. Então, nesse caso, a depressão precisa ser tratada, inclusive com um medicamento. Acredita-se que praticamente todas as pessoas já tenham vivido um quadro de depressão em maior ou menor grau em algum momento de suas vidas. Então, quando nós falamos de depressão, nós estamos falando de algo que é quase que inerente à condição humana. E, obviamente, nós vamos encontrar sentimentos ou condições semelhantes a isso na Bíblia. Afinal, a Bíblia fala alguma coisa sobre depressão? E a depressão, ela é ou não um pecado? Aquela pergunta que normalmente as pessoas fazem. Será que a depressão é causada por falta de fé? Ou é uma possessão demoníaca? Afinal, é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative a notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos e vamos nessa! Na Bíblia, há indicação de que algumas pessoas tiveram um sentimento semelhante ao que acontece durante uma depressão. Então nós vemos, por exemplo, nos Salmos, Salmo 119, versículo 28, o salmista diz assim: "A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra." Também o Salmo 31, versículo 9, "Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu ventre." Então, como nós vemos aqui, o salmista demonstra alguns sentimentos que são até semelhantes a alguém que está passando por uma depressão. Ele fala que a alma dele se consome de tristeza, ele fala que ele está muito angustiado, que os olhos e a sua alma e o seu ventre estão consumidos de tristeza. Parece realmente alguém que está vivendo algum tipo de depressão. E há 2 personagens bíblicos que tiveram uma condição muito parecida com a de uma depressão. O primeiro deles é Jó. Jó, você se lembra, ele passou por um momento muito difícil quando perdeu os seus bens,
perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde, perdeu até o companheirismo da sua esposa. E Jó então fala em determinado momento no seu discurso, capítulo 3, versículos de 11 até 13, assim, ó: Por que não morri eu desde a madre? E em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos, para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Interessante nesse texto, você vê que Jó, ele deseja nunca ter nascido. Ele fala que era melhor não ter nascido do que viver essa situação que ele estava passando. A gente sabe que depois, lá no final do livro, ele mesmo vai reconhecer que falou coisas que não sabia, vai se arrepender de ter dito essas coisas aqui. Mas aqui nesse momento, ele estava vivendo um sofrimento muito grande, em que ele manifesta que desejaria nunca ter nascido. Um outro personagem que manifesta um sentimento semelhante é Elias. Elias, você se lembra, ele estava sendo perseguido pelo rei Acabe, pela rainha Jezabel, então ele se retira para um deserto e ali no deserto ele deseja morrer. É isso que nós vamos ver no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4, que diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias também estava passando um momento muito difícil e, semelhante a Jó, ele não queria mais viver. Só que Jó desejava nunca ter nascido e Elias queria morrer, estava pedindo a Deus para morrer naquele momento. Isso é uma coisa muito importante para nós estarmos atentos, porque a pessoa que está com depressão e aquela que tem sentimentos suicidas, muitas vezes ela fala coisas que dão sinais disso. Então, normalmente, quando a pessoa diz que não adianta mais nada ela viver, que ela é um peso para outras pessoas, que se ela for embora ninguém vai fazer falta, que se ela for embora ela vai parar de atrapalhar a vida das pessoas. Esse tipo de frase, esse tipo de ideia que as pessoas com depressão manifestam, podem indicar que essas pessoas estão com um sentimento ou até mesmo com planos suicidas. E nós que estamos em volta temos que ficar atentos para poder oferecer ajuda de maneira adequada e no momento certo, para evitar que essa pessoa tome uma decisão que possa trazer a ela um grande dano. Mas afinal, a depressão, ela é um pecado ou não? Embora a Bíblia não seja expressa sobre isso, se é ou não um pecado, por tudo que eu vejo na Bíblia, eu acho que nós devemos considerar que a depressão é um sofrimento e não um pecado que a pessoa está manifestando. Na verdade, a pessoa com depressão, ela precisa de um tratamento. Esse tratamento, ele possivelmente vai envolver uma psicoterapia com um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, mas também vai envolver uma mudança de hábitos da própria pessoa ou daqueles que estão em volta dela para ajudá-la. Isso pode envolver alimentação saudável, prática de atividade física, isso pode envolver estar no ambiente da casa mais iluminado. Até isso afeta o humor das pessoas que estão com esse problema. Sabe-se também que a participação em grupos de apoio, pequenos grupos, por exemplo, que funcionam em igrejas, que funcionam em comunidades, onde as pessoas podem ouvir o outro, elas podem se abrir, falar dos seus sentimentos sem julgamento, isso é importante. Já tem comprovação de que isso ajuda, de que isso favorece o tratamento e o enfrentamento aos problemas de depressão. Então não adianta a gente dizer para a pessoa depressiva que ela está em pecado, que ela está afastada de Deus, que isso é uma possessão demoníaca, porque não é isso que a gente vê na Bíblia. Nós vemos no exemplo de Jó e de Elias, dois homens que eram altamente tementes, fiéis a Deus, estavam cumprindo a vontade de Deus e mesmo assim foram atingidos por um grande sofrimento que despertou neles sentimentos que são semelhantes até a uma depressão. A pessoa em depressão, ela precisa de apoio, ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado, ela precisa de que nós que estamos em volta possamos montar um plano de ajuda a ela, que envolve oração, que envolve o apoio espiritual, obviamente. Mas o mais importante de tudo isso é nós vermos que Deus restaura as pessoas que estão em depressão. É isso que nós vemos na história, tanto de Jó quanto de Elias.
Quando nós vemos, por exemplo, no caso de Elias, a Bíblia registra em 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 a 16, assim, ó. E o Senhor disse a Elias, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Nós vemos aqui Deus dando a Elias um novo plano de vida, novas perspectivas, novos sonhos para Elias. E ele diz, Elias, eu tenho sonhos para você, eu tenho um projeto de vida para você, eu tenho um plano para a sua vida, Elias. Levanta que eu vou te dar uma nova missão, eu vou te dar novos objetivos, eu vou investir na sua vida. Nós vemos aqui como Deus, ele quer restaurar, ele quer levantar, mesmo a pessoa que acha que a vida dela não tem mais sentido. A mesma coisa nós vemos no livro de Jó, está registrado lá no capítulo 42, versículos 4 e 5. Escuta-me, pois, e falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha que interessante. Jó, depois da sua experiência de praticamente uma depressão, como eu disse, a depressão ela é uma doença que tem um diagnóstico complexo e é difícil nós dizermos que Elias e Jó passaram realmente por uma depressão, mas tiveram sentimentos muito semelhantes. Jó foi restaurado e depois da sua experiência, ele pôde falar que ele saiu daquele sofrimento mais edificado, mais abençoado, conhecendo mais a Deus. Ele teve uma experiência com Deus. E essa é a mensagem que Deus quer trazer para você, ou talvez para alguém da sua família, próximo a você que está com depressão, de que Deus se importa com você, de que sua vida é muito valiosa. Mesmo se você não acha mais que a vida vale a pena, Deus acha que vale a pena. A sua vida é muito importante para Deus e Deus quer investir em você. É isso que a gente vê nas palavras de Jesus registradas em Mateus, capítulo 10, versículos 30 e 31. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Ou seja, sua vida tem muito valor. Deus ama você, Deus quer investir em você, Deus quer te levantar dessa cama, Deus quer te levantar dessa prostração. Deus quer dar para você uma nova vida, novos sonhos, novos projetos. Deus tem um plano, Deus tem uma missão para você, Deus tem um objetivo para você nesse mundo. Você tem um papel importante nesse mundo e Deus quer te restaurar. Esta é a principal mensagem com relação à depressão que a Bíblia pode dar. E aí, gostou desse vídeo? O que você achou? Coloque aí nos comentários, deixe a sua opinião e deixa também o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal, ative a notificação do sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos e até a próxima. A tristeza. E a gente poderia citar então a autodepressão. Existem causas que são exógenas, como por exemplo, Jó passou por um grande sofrimento, você sabe o sofrimento que Jó passou, ele viveu um momento de luto muito forte e passou por um período. E há dois personagens bíblicos que tiveram sentimento. Isso nos chama muita atenção, porque olha, embora a Bíblia não diga que sim ou que não seja expressa com relação a isso, com o ouvir dos meus olhos, ouvo. E é essa mensagem que Deus quer trazer para você, que está, por exemplo. E essa mensagem que Deus quer trazer para você,